Oi, gente, uma boa noite. Bem-vindo a mais uma live do nosso canal, O Despertar de uma Nova Consciência, né? Então, hoje nós estamos assim abrindo essa live, assim, particularmente uma live muito especial, com um grande irmão, amigo, missionário, um grande guerreiro, por favor. É que nós estamos esperando o Sancler, então ele está, né? Então, como eu estava falando, essa personalidade, porque eu vejo que alguns de nós, nesse momento de toda essa quarentena, de toda essa situação que estamos vivenciando, tivemos alguns irmãos ou algumas pessoas, alguns missionários que receberam um chamado assim de tomar alguma atitude, de tomar algum posicionamento, né? Dentro dessa verdade espiritual que se apresenta. Então, para começar a nossa live, né, vamos fazer as nossas orações Lakota, tá? Para que a gente possa entrar nessa teia, nessa conexão espiritual. Muitos irmãos, muitos amigos estão chegando na live, agradeço a participação de todos. Estamos tentando, na medida do possível, fazer um trabalho muito sério, contundente. Precisamos de uma verdade neste momento, né? O planeta, as pessoas, todos nós estamos precisando de um direcionamento, de um posicionamento espiritual, né? Essa interferência direto da luz de Deus, do bem, em nossas vidas. Então, vamos, nesse momento, elevar as os nossos pensamentos, a nossa frequência vibracional dessa teia que se forma neste momento. Vamos sentir o amor, vamos vibrar o amor, vibrar a luz. O planeta Terra, a Pachamama, precisa neste momento de boas frequências vibracionais, de pensar o bem, sentir o bem, fazer a caridade, o amor ao próximo. Neste momento é de suma importância todas as energias positivas implantadas nesse planeta Terra. Então, como mudra indiano, vamos tocar na nossa cabeça, emanando muita força espiritual, muita luz, nesses dois chakras. Que eu não pense a maldade nos olhos, que eu não veja a maldade na boca, que eu não fale a maldade e que eu não sinta a maldade. Então, meus queridos irmãos, vamos agora chamar o nosso líder espiritual, Sancler Melo. Ele é dirigente de um centro NEAM, que se encontra no Recreio, Rio de Janeiro. Um centro onde dá muitas pessoas, muita caridade, é um centro muito acolhedor, né? Assim, onde atende toda semana muitas pessoas que vêm buscar, né, ajuda, acolhimento espiritual. Então ele é uma pessoa muito ativa nessa prática da caridade e da luz. Então, com muita honra, ele aceitou essa live de hoje. Com muita honra, gostaria de dar uma chamada aí no Sancler Melo. Por favor, Sancler, gostaríamos de conversar um pouco com você. Então vamos aguardar o Sancler. Está entrando aí o Sancler? Sim, como vai, Shei? Tudo bem? Uma boa noite a todos, né? Uma boa noite. Boa noite, querido Sancler. Boa noite, meu amigo Shei. Boa noite a todos aqui que estão nos ouvindo nessa noite, né? Uhum.
Que legal, Sancler. Tava na cirurgia espiritual aí, né, doutor? Eu acabei de fazer uma live agora aqui na nossa Daniele Castelo, nossa amiga, parceira, e já estou entrando aqui na segunda live agora. Parece que estamos aí distribuindo a missão, né, Sancler? Cada irmão aí que recebeu esse chamado está fazendo uma parte, né? Cada um está fazendo. E, e agradecemos muito a tua presença aqui nessa live, né? Queríamos ouvir você um pouco, queríamos acolher você um pouco, que eu sei que você é um grande missionário aí. E você leva até assim, eu particularmente, eu me espelho muito no teu trabalho, né? É um dos trabalhos que eu me espelho muito e sei que você está indo num direcionamento muito bom, muito legal. Então, gostaria de abrir assim uma conversa amigável, né? Claro. Ô, E Tchê, a gente tem que se colocar à disposição, inclusive, de quem está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, porque essa live ela tem que ajudar as pessoas a tirar suas dúvidas, né? Porque nós estamos aqui nesse planeta para transmitir conhecimento, para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Essa é a nossa missão, minha, sua, de todos esses líderes, né, que lideram essa parte espiritual, né? poxa, então fica a dica aí. Vamos matar aí, ó. Vamos bombardear o Sancler, que eu próprio vou bombardear ele. Vou começar agora. Então vamos lá, gente. Vamos interagir. Quem quiser mandar aí perguntas para o nosso querido Sancler. Sancler, então vamos lá, já que a gente tem que começar por algum lugar, né? Você é uma pessoa que, entre outros trabalhos de cirurgia espiritual, de atendimento, de caridade, distribuição de alimento e por aí vai, né? Fora agora suas escolhas daqui para frente também, né? Que a missão parece que exige mais um crescimento, mais responsabilidade, mais tudo, né, Sancler? Muitas pessoas estão assim com muita necessidade, né? Então, você é uma pessoa que recebe muita psicografia, muitas mensagens, né? Um interlocutor ou um médium, né? Que intermedia muito entre a gente aqui na Terra e entre o plano espiritual, né? Das mensagens. Então, uma coisa preocupante é nesse momento, pós-quarentena, pós-pandemia, pós tudo isso, eu sei que muitas pessoas, muitos espíritos encarnados ainda, alguns parece que estão indo, eu soube que prova expiação, né, para chegar a um planeta regenerado, né? Então, tem alguns espíritos que estão sendo direcionados, né, Sancler? E eu gostaria de fazer uma pergunta, esse direcionamento daqui e agora, né? Porque parece-me que o mundo não vai ser o mesmo, né, Sancler? Depois de tudo isso, né? Parece que é o momento de uma nova adaptação da nossa vida. Você tem alguma opinião sobre isso? Você recebeu alguma mensagem? Pode dar Tchê, um direcionamento? Na Hã? realidade, o Covid, ele não é um vírus de punição. Ele não veio Uhum. para punir a humanidade. Ele é um vírus de ensinamento, para ensinar a humanidade. Se você comparar com a gripe espanhola, nós tínhamos na época 2 bilhões de habitantes no planeta, 500 milhões se contaminaram e 50 milhões desencarnaram. Nós hoje estamos com 8 bilhões e poucas pessoas, 8 bilhões e 500 pessoas encarnadas. Nós não temos, para você ter uma ideia, 50 milhões de infectados. Então, esse vírus ele não veio para punir, ele não veio ele veio para nos ensinar, para nos direcionar, para acalmar nossos corações. Nós estávamos cometendo verdadeiras atrocidades. Nós estávamos fazendo 100 milhões de abortos em 2019. 1 milhão de pessoas se suicidando. Então, existia uma energia na psicosfera tão espessa, ou mais espessa, do que a camada de ozônio. Nós estávamos Uau! destruindo a natureza. Nós estávamos exterminando as espécies. Esse Uhum. vírus, ele nos freou.
ele nos colocou dentro de casa, a natureza se recuperou, lugares aonde nós tínhamos praias completamente contaminadas, como a praia de Botafogo, voltaram a ter tartarugas, nós tínhamos espécies que estavam desaparecidas, se recuperaram, se É proliferaram. verdade. Então, essa Em pandemia Veneza, trouxe né? Veneza apareceu os golfinhos, né? um refresco muito grande. O que a gente tem que entender é que essa nova sociedade que está sendo construída após a pandemia, ela vai nos tornar mais humano, ela vai nos tornar viver com o suficiente. Aqueles que ambicionavam 5 carros na garagem, 10 apartamentos e não sei o quê, que passavam sua vida se destruindo o seu físico em busca do material, percebeu que essa doença ela atinge ao dono do banco como atinge ao morador de rua e que o dinheiro não salva. Então, hoje nós temos uma nova sociedade com uma nova consciência. Que legal. Parabéns. Muito, muito, muito bem colocado, Sancler, assim. Agora, vamos dizer que este processo ele é muito individual de cada um de nós. Eu vi, tem uma pessoa aqui, espiritualidade, como saber qual é a correta sem deixar a não confundirmos. Tá lendo aí, Sancler? Alguma pessoa entrou aí e fez uma pergunta. É melhor você ler, porque eu não consigo ler daqui. Tá. Existem vários caminhos e ferramentas para atingir a espiritualidade. Como saber qual é a correta sem deixar e não ser confundidos? Não ser confundirmos. Jesus tinha uma explicação muito, muito simples para isso. Deixa o seu coração falar. Na realidade, as águas do rio correm para o mar. As nossas programações já foram feitas no mundo espiritual. Então, se nós deixarmos o nosso coração sem ego, sem vaidade, sem arrogância, nós vamos entender o nosso caminho espiritual. Porque o que nos desvia do caminho espiritual correto, geralmente, é o nosso ego. O ego é o maior problema que o ser humano tem nesse planeta Terra. A vaidade, a arrogância, ela nos cega. Ela não nos permite ver o caminho da luz. Espero que tenha, né? Eu vejo também assim desse formato, né? O meu mestre ele fala identificação corpórea, o nosso ego, né? O nosso conceito da própria vida, né, Sancler? E o professor Morgene, um grande mestre aqui carioca, de yoga, ele falava, né? O egosclerose, ele falava que é uma doença da alma, né? Mas eu queria acompanhar uma linha de raciocínio, Sancler, sobre essa parte individual de cada um de nós, né? Parece que estamos em uma batalha, estamos em um confronto. Esse confronto parece que vem de cima para baixo, do lado, dentro, fora de cada um de nós e nos atinge em um todo. Parece-me que é um confronto hoje quase que mundial e pessoal de cada um de nós, chamado treva e luz, né? Ou bem ou mal, ou a dualidade que se encontra neste momento. Isso confunde realmente, né, muitas mentes, muitas pessoas. Eu observo que muitas pessoas, até leigas também, dizem: louco que vire tudo ao normal, ou louco que a vacina chegue. Mas parece-me que não é bem assim, né, Sancler? Parece que é o que você falou. Houve um tipo de um embarreiramento ou estagna, vamos rever todo um conceito da vida, vamos recomeçar do zero. Então, esse recomeçar, que eu acho intrigante, Sancler, porque é o momento de a gente refazer todos os nossos conceitos de vida. Acredito que material, espiritual, é justamente o que você está falando, né? Existem ainda muitas pessoas enraigadas ao materialismo, né?
Precisamos falar mais do Espírito, precisamos falar mais de Deus, precisamos falar mais de amor, sabe? Para que saia um pouco essa luz, essa nuvem escura, né? É o meu conceito, não sei se você pôde entender. Na realidade, Tchê, nós estamos criando uma nova sociedade. A nova era é uma nova sociedade, onde os conceitos eles terão que ser realmente revistos. Nós não daremos mais valor à matéria, até porque nós teremos a certeza da vida eterna. O que dificulta muito essa valorização espiritual são as religiões, porque muitas delas propagam a ganância material ou o vencer material como poder. E, na realidade, o poder não está na matéria. O poder está no espírito. E é isso. Peraí, então eles vinculam o poder espiritual com o poder material de finanças, é isso? É isso. É isso. Entendi. Algumas religiões dizem que o homem espiritualizado é aquele que tem carros, casas. Quando você se aproxima de Deus, Deus te dá esse poder material. Então, quanto mais rico você é, mais próximo de Deus, segundo essas religiões, você estará. Entendi. São religiões materialistas, né, Sancler? Elas são religiões materialistas travestidas de espiritual, porque, na Sim, realidade, são religiões que cobram, inclusive, dízimos e tantas outras coisas, numa forma de cobrar aquilo que lhe deram. Eu te dei o poder da matéria, então você agora tem que me dar 10% daquilo que você ganhou. Como se ele fosse o poder. E, na realidade, esta pessoa acaba tendo o seu ego aflorado, o seu ego estimulado, a sua vaidade estimulada, a sua arrogância estimulada, e aquilo que é mais importante nele, que é o amor, fica apagado. uhum. Lógico, lógico. E a realidade espiritual é outra, né, Sancler? Porque sabemos que Completamente. a lei kármica da ação e reação, tudo que você emana, você vai ter que ser cobrado. Então parece que a nossa ação aqui na Terra, a nossa missão espiritual, nada é de graça. Então todas as moedas serão cobradas. Né? Parece-me que é isso. Não tem para onde Não tenha correr. dúvida. Senão não teria uma organização, uma ordem maior de Deus, né? Nas nossas vidas. Eu penso assim, entendeu, Sinclair? Na realidade, isso inclusive é científico, né? Na lei de Newton diz que tudo que você faz retorna na mesma intensidade em sentido contrário. Então, Ah, você dá amor, você recebe amor. Mas se você dá ódio, você também recebe ódio. Então, eu acho que esses conceitos, eles são científicos, né? A ciência da espiritualidade, né? A gente tem que entender que sim, a espiritualidade e a ciência, elas andam bem juntinha, porque é isso que vai te dar o entendimento não dogmático, porque as religiões que pregam os dogmas, que criam esses dogmas e fazem as pessoas crer neles, elas estão falindo, porque a sociedade está evoluindo, a sociedade está adquirindo conhecimento. A internet trouxe para muitos leigos, muitos cegos, trouxe a luz, trouxe o conhecimento. E hoje você vê pessoas que acreditavam em determinados dogmas religiosos, hoje você vê essas pessoas contestando e até desiludidas de terem acreditado nesses dogmas. sim, sim. Chega uma hora que frustra quando cai a verdade, né? Conhecerás a verdade vos libertará, né, Sinclair? É Então, isso. a Russa Recreio, Sinclair, falou assim, Sinclair, o que você tem em me falar sobre o que está escrito na Bíblia? Já aconteceu os gafanhotos, as pulgas, os sapos, terremoto e o falso profeta da Europa? Quer que eu Ô, Ruth, reformule a pergunta, Sinclair? não, a Rússia é uma mulher muito inteligente. Ela mora aqui no Recreio e é uma pessoa Certo. muito inteligente e espiritualizada.
é uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por ela. E a gente entende, Russa, que a Bíblia, e como todos esses livros, eles foram escritos pelo homem. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que o homem escreve, né? Porque muita gente fala para mim, Sancler, eu sou cristão. E aí eu falo assim, mas Jesus Cristo... Não, Jesus Cristo é cristão. Aí eu pergunto, mas como ele é cristão? Se o cristianismo foi criado 80 anos depois da morte de Jesus. E nem Buda é budista. Isso são segmentos religiosos que foram pós a existência desses seres. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que está escrito na Bíblia, muito cuidado com o que está escrito no Alcorão, muitos cuidados com o que, porque assim, foram escritos pelo homem. E o homem é falho. O homem, ele não é puro. Ele tem defeitos. E é claro que muitas coisas que estão escritas nesses livros provavelmente têm grandes defeitos. Me pareceu aí que houve um grande interesse, inclusive na manipulação, na escritura da Bíblia, né, Sancler? Porque depois que juntaram as cartas, foram 300 anos, né, do comendador Justiniano, não é isso? Que plantou a Igreja Católica ou algo assim. Então, nossa, até lá, eu acho que mexeram muito nas escrituras sagradas, né? Até chegar a essa É conclusão que verdade. temos hoje, né? E essas próprias Então, escrituras sagradas não foram, entendeu, Chico? Essas próprias escrituras não foram escritas por Jesus, foram escritas pelos homens, pelos discípulos de Jesus, não, sim. né? Jesus não escreveu nada, ele só Nada, falou, ele só nada. dava palestra. E outra coisa era a renúncia dele, né? Você vê que grandes iluminados como Jesus, Siddhartha Gautama Buda, Mahatma Gandhi e outros, sempre eles renunciavam à matéria, Sancler, para focar em Deus, focar no Espírito, né? É porque eles tiravam, né, do mamon, o que era o mamon, né, o significado da matéria. Não pode seguir a dois senhores, né? Não Não, dá para seguir a dois senhores. Né? é, Ou você segue a mim ou o mamon, entendeu? É uma escolha de cada um de nós. é Né? verdade. Muito legal, Sancler. Então, eu entrei assim em alguns questionamentos dos meus pensamentos, Sancler. Parece-me que cada um de nós temos uma responsabilidade nessa encarnação de estarmos neste momento planetário, passando por este momento com tudo isso. Então, assim, eu queria saber se você tem alguma informação mais precisa para esse momento dos espiritualistas que estão vivenciando tudo isso, se nós estávamos prontos, se não estávamos prontos, se temos que nos aprontar neste momento para dar Bem, continuidade à nossa missão. em 1984, eu recebi uma psicografia dizendo que tudo isso ia acontecer, inclusive dando data para término desse processo, né? Eu Certo. nem sabia o que era, mas aconteceu. O que eu digo é o seguinte, que todo esse acontecimento, ele trouxe para a gente uma surpresa em que a vida, ela não depende da matéria. Quando o presidente do banco desencarna pelo vírus, o homem mais rico, ou talvez um dos mais ricos do mundo, e aquele morador de rua desencarna, nós chegamos à conclusão que a matéria não salva vidas. E se a matéria não salva vidas, a única forma que nós temos de salvar nossa vida é cuidar do nosso espírito. E hoje eu percebo isso, uma nova sociedade preocupada em cuidar do seu espírito. Eu vejo uma Muito nova legal. sociedade descontente com as religiões dogmáticas, procurando uma coisa diferente, procurando um entendimento diferente, procurando uma visão diferente. A gente vê que determinadas denominações começam a crescer porque
elas não falam de religiosidade, falam de amor, falam de espiritualidade. E a gente está entendendo que existe uma consciência mundial que está percebendo que nós fomos enganados durante muitos anos e que agora a gente entende que a verdade verdadeira é a espiritualidade, que ela não se resume mais em um homem, Jesus, ela se resume num conjunto de espíritos como Jesus, que fazem todo esse manejamento desse planeta. Porque Jesus pode ser o governante da Terra, mas são centenas e milhares de espíritos como Jesus que fazem a grande construção desse planeta e desse sistema solar. E é esse entendimento que a gente começou a ter agora. É esse entendimento, essa visão da espiritualidade que todos nós estamos começando a entender. Eu tive uma chamada dessa, eu li um livro psicografado, né, chamado Dores da Alma. Prazeres da Alma e Dores da Alma. São 2 livros, Robson Pinheiro, né? Mas o espírito que psicografou foi Hamed. Então ele falou assim, que as pessoas vão deixar de ser religiosas para ser espirituosas. Olha essa pegada, Sancler. Deixar de ser religiosas para ser espirituosa. Parece-me que esse novo conceito que você está trazendo, que eu estou tentando trazer e capturar, é o conceito da liberdade espiritual, o conceito das mudanças, dos verdadeiros valores de uma pessoa espirituosa, não um fanático religioso. Porque se demole, a própria religião pode causar a Terceira Guerra Mundial. Não é isso, Zé Cleber? Todas as guerras que houveram nesse planeta, todas foram ligadas à religião. Todas. Putz. Não houve nenhuma guerra nesse planeta que não tenha sido guerra santa, guerra religiosa. A religião só trouxe a guerra, só trouxe a discórdia, só trouxe a separação, só trouxe a separativismo até hoje. Separativismo até hoje. O que nós temos que entender é que a unificação das religiões é o futuro. As religiões se unificarão e elas se tornarão numa única religião chamada amor. Essa é a religião universal. Essa é a religião cósmica. Amor. Isso. Entendeu? Então é isso que a espiritualidade tem trago para cada um de nós. E isso não é só na vida dentro da igreja, não. É na vida pública. É na vida pública. A política que se tornou materialista, que se tornou religiosa, ela é decadente, ela é corrupta, ela é antiética. A política também se tornará mais humana, mais justa, com seres que acreditam e que têm a espiritualidade como mentor, ocuparão espaço na política e tornará a política mais humana, mais justa. Porque a espiritualidade ela não tomará conta só da materialidade, ela tomará conta da política, tomará conta de todo aquilo que engloba o grande desenvolvimento cósmico, o grande desenvolvimento do universo. Eu queria dar depois uma pincelada sobre a política administrativa, tá, Sancler? Né? Porque precisamos também pisar, né, o pé, precisamos de um posicionamento na matéria, até porque se nós não tivermos um posicionamento, os líderes, como é que a gente vai propiciar as mudanças, né? Porque, o que é o médio? O médio é aquele que é ali o missionário, aquele que recebe e vai ter que fazer pelo bem comum, pelo próximo. Não é isso, Sancler? Muitas vezes... O médio é o meio. A palavra fala. É o meio. Pois é. Eu quero entrar nesse questionamento de um posicionamento político, Sancler, mas a gente ainda está um pouco lá em cima. Mas tem uma pergunta aqui de uma menina, voltando aqui para o Nean, né, do trabalho missionário Nean. Ela perguntou assim que ela está precisando de uma roda de cura e tudo, é a Andréia, né? E quando vamos voltar ao atendimento em público? Estou dizendo, acho que ela está perguntando do meu trabalho, Sancler. Andréia, o nosso chefe do Nean está aqui, o Sancler, tá? Estou brincando com você. Nós estamos preparando o terreno, porque o nosso trabalho é mais delicado, Andréia, mas logo, logo a gente vai abrir
público, a roda de cura. Justamente é isso que eu estou conversando com o Sancler. Há uma necessidade muito grande de cada um fazer sua parte, tá? E parece-me que o Sancler também ele recebeu um chamado, tipo que eu vi numa visão também que eu recebi, eu chamo a unificação de universalismo, além das religiões, respeitando todos os religiosos, mas é um chamado universalista de uma integração. E o Sancler parece-me que recebeu um chamado do ecumenismo, né? Eu queria trazer esse tópico, Sancler, desse seu chamado aí, até chegar a todo esse posicionamento político que temos, parece que, tomar, né, nesse momento. Jay, a espiritualidade ela está tomando conta da mente de cada um de nós. Ela está trazendo a verdade, está nos libertando dos dogmas, dos paradigmas que nós fomos induzidos durante 2000 e tantos anos a construir dentro de cada um de nós. E quando você faz isso, você se liberta nos pensamentos, você começa a entender que todas as religiões que foram criadas, na realidade, elas foram criadas através de um fundamento, através de Deus, através do amor. Então, só que elas, durante o percurso, se desviaram porque elas foram governadas por homens que entenderam que a matéria tinha um princípio do poder. E o que está voltando agora à mente das pessoas, através dessa doença, mostrando que a matéria não tem poder, tanto é que esse vírus matou o presidente do banco e matou o morador de rua. Então a gente vê que a matéria não é poder, o poder está dentro da espiritualidade. A gente vê um novo conceito de pensamento, dessa unificação universal, espiritualidade, religiões espiritualistas, e todos num conceito universal. Nesse conceito universal, sobra quem? Sobra o amor, que ele está em todas as essências. E é isso que a gente tem que entender. Mas para que isso aconteça, os espiritualistas que fazem esses seus trabalhos precisam ser reconhecidos para que eles possam trabalhar com dignidade, porque o reikiano, o acupunturista e todos aqueles que praticam xamânicos precisam ter dignidade para poder trabalhar e não trabalhar na escuridão como se fossem bruxos do século XXI. Para isso, precisa regulamentações políticas, regulamentações materiais. Para isso, precisa ter, dentro da política, pessoas que têm esse conceito de legalização da profissão, desse tipo de profissionais, porque isso é uma profissão, isso tem que ser regulamentado, isso tem que ter dignidade para essas pessoas, para que elas possam pagar seus impostos, para que elas possam abrir seus comércios, seus trabalhos, suas casas, com dignidade, com respeito, e não na escuridão, não através de coisas escondidas. E para isso tem que haver esse político que tem esse pensamento, tem que haver isso. A política tem que pensar nisso. Entendeu? Sim, Sinclair. Porque, olha só, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o espelho, né, do Brasil. Então, o que tem de esotéricos, o que tem de pessoas que praticam esse tipo de misticismo, misticismo que eu digo, pessoas místicas no bom sentido, não mistificadores, é diferente. Parece um nicho que eu digo uma quantidade muito grande, que eu me incluo nela, e muitas vezes, Sancler, eu particularmente, o meu trabalho, eu me sinto desamparado, entende? Não, muitas vezes não entendido, não reconhecido, entende? Então, eu acredito, você observa que dentro dos parlamentos, isso é uma história antiga, sempre teve os seus representantes, não é, Sancler? Sempre nós tivemos uma voz. Você imagina, preste atenção, você imagina o seguinte, se os cientistas dizem que 90% das doenças são psicossomáticas, se a ciência diz isso, quer dizer, ela mesma está dizendo que 90% das doenças vêm da alma. E quem cura a alma? Eu acredito piamente. São os espiritualistas. Então, são eles mesmo. têm que estar dentro dos hospitais. Eles têm que são mesmo, porque é uma energia. Eles têm que estar regulamentados a sua profissão para que eles possam fazer concurso, para que eles possam ser contratados,
que aí você vai aliviar os hospitais, não vai ter a sobrecarga daquelas pessoas doentes que tomam remédios alopáticos para o fígado e estoura o estômago, porque a alopatia no psicossomático não resolve. Você toma, é um efeito inibidor. Você toma um remédio para o estômago, adoece o fígado. Já a alma, não. Quando você cura a alma, você cura a causa e não o efeito. Então, é Isso, importante a presença deles na rede isso é uma pública, nos particularidade hospitais. muito. É isso mesmo. Desculpa, Sancler, mas é uma particularidade que você falou da alma, que cura a alma, cura o corpo, as energias psicossomáticas. A cultura chinesa, a cultura oriental, né? A medicina dela vai na raiz. Se um É isso. galho tem problema, ela vai na raiz, né? E onde é a nossa raiz? É o espírito, Sancler. É Se isso. tivermos curado, sabe, esse conceito, se tiver curado o espírito, se estivermos bem mentalmente, pô, nós estaríamos bem no campo físico, entendeu? Consciente dos nossos deveres. E aí Muito legal. você vai ter o quê? Menos aglomeração nos hospitais, você vai ter mais cura nas pessoas. E os médicos alopáticos, que são importantíssimos, cuidarão das doenças de traumas, de tiro, de acidente, mas as doenças psicossomáticas serão tratadas pelos holísticos, pelos terapeutas holísticos. E aí você vai trazer uma sociedade mais humana, mais justa, vai acabar com essas filas nos hospitais. Muito legal. E Sinclair, então você resolveu sair candidato a vereador para É, defender causas. eu sou pré-candidato ainda, né? Eu ainda não sou candidato. Pré-candidato a Eu sou vereador. pré-candidato, né? Eu tenho a intenção de me tornar candidato e de me tornar vereador, mas por enquanto eu sou pré-candidato. Você está candidato a candidato. É isso? Candidato é candidato. Mas se Deus quiser, e o que depender dos amigos e irmãos aí nesse direcionamento espiritual, se Deus quiser, você vai conseguir esse. Você precisa aí representar alguma classe. Nós precisamos de um amigo assim para nos ajudar com tudo isso, sabe? Precisamos angariar força. Eu tô tendo um chamado, Sancler, muito grande dessa unificação, sabe, de um grupo sério, de pessoas sérias, de uma condução séria espiritual, dessa unificação, sabe? É Precisamos verdade. nesse momento. Shei, E a gente tem que avançar, porque como o Instagram ele só fornece 45 minutos, nós já estamos chegando no final. Mas eu quero deixar claro aqui para quem está assistindo, para você, a hora que você precisar, a gente pode fazer novas lives falando de temas sobre as doenças espirituais, que é muito importante, porque tem muita gente que se preocupa com as doenças, de que forma podem ser tratadas, né? O trabalho que você faz de cura espiritual, que é importantíssimo, isso deve ser divulgado, porque eu conheço pessoas que foram curadas no teu trabalho espiritual. Então, a gente pode marcar uma live para falar de doenças espirituais, que é muito importante. Sancler, eu acho que vai ter assunto. Olha, irmão, assim, vai ter assuntos e vai ter pessoas que vão querer ouvir essa conversa. Inclusive, eu quero ouvir essa conversa contigo. Depois eu vou assistir e vamos explorar, vamos fazer outra live. A ideia é propagar isso, sabe, Sancler? É É isso aí. falar sobre isso mesmo, tá? E aí, a gente E vamos aproveitar aqui para me despedir dessa turma, dizer que a gente está junto aí no nosso coração, que Deus está acompanhando todo esse trabalho e que a gente está aí a hora que precisar. Tá bom? Um beijo tá grande para legal, vocês. Sancler. E eu te agradeço muito assim, a participação de hoje, agradeço a todos que participaram, né? Sei que é muito assunto e pouco tempo. Mas vamos chamar o Sancler de novo, vamos abrir um outro tópico bem quente. Esse não foi concluído ainda. Nós estamos falando da encarnação e íamos falar da missão, mas vamos chamar o Sancler, que, pô, eu acho que super legal, super válido. Um, Estamos aí um encerrando beijo. o tempo. Fica com Deus. Sancler, te amo, muito obrigado, irmão. Eu amo Obrigado a todos vocês. por participarem da live. Amo você. Que Deus proteja aí na caminhada.
Gente, muito obrigado pela participação. Uma boa noite. Espero que tenham aproveitado a live, tá legal? Muito bom mesmo estar com vocês aí. Agradeço imensamente a todos. Boa noite e espero que possamos fazer outra live assim de luz, trazendo conhecimentos, conceitos, tá legal? E que possa Deus nos proteger a todos. Boa noite. Oi, gente.